Abrir a sala, doutor. Nós vamos entrar no... Bom dia, você está no Café com o Presidente. Meu nome é Antônio Melo Martins e essa é uma live da OAB Mogi Guaçu. Essa live nasceu porque toda sexta-feira nós recebíamos advogados populares na Casa do Advogado de Mogi Guaçu, onde tomavam um café, tratavam de assuntos da classe e atendíamos a população. Com a pandemia, nós não pudemos fazer mais isso. Então, criamos essa live para manter contato entre os advogados e a população. E hoje temos festa na OAB Mogi Guaçu. Presença conosco aqui do doutor Aislan Queiroga Trigo, secretário-geral da OAB. Tudo bem, doutor Aislan? Bom dia, presidente. Tudo jóia. Presente com o nosso palestrante de hoje, nosso amigo, querido companheiro, Luiz Eugênio Marques Souza, advogado, conselheiro, presidente da Comissão de Assistência Judiciária, que abordará o tema O Novo Convênio da Assistência Judiciária. Que é convidado especial também o doutor Sullivan Rebouça Andrade, nosso conselheiro regional da OAB São Paulo por Mogi Guaçu região. Tudo bem, doutor Luiz Eugênio? Bem, Sullivan? Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Ótimo. Estamos aqui. Também presente aqui nessa oportunidade a nossa vice-presidente, doutora Luciane Bonelli Páscoa, a diretora adjunta, secretária-geral Mariana Bassi, secretária-geral adjunta, doutora Renata Manarim, e o presidente da Comissão de Assistência Judiciária da OAB Mogi Guaçu, doutor Oscar Táporo Júnior. Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia, tudo bem, e você? Bom dia a todos. Bom dia. Então, eu já sei mais delongas, vamos lá. Doutor Luiz Eugênio, explica para a gente aí, vamos ter um novo convênio da OAB? Como é que é a coisa? Oi, presidente. Bom dia, quero aqui, mais uma vez, agradecer o convite da laborosa aí, subseção, dizer que é um prazer estar aqui, ladeado aí de pessoas extremamente competentes, do meu amigo Aislan Queiroga Trigo, né? Meu antecessor na CAGE, meu professor aí de assistência judiciária aí durante muito tempo, e agora nós tivemos essa dura missão de sucedê-lo na Comissão de Assistência Judiciária. E com o auxílio do presidente Caio, com o auxílio do Aislan, eu acho muito importante, presidente Tony, falar isso, com o auxílio dos colaboradores da Comissão do Departamento de Assistência Judiciária, um empenho de todos, né? Inclusive aí os presidentes de subseções, que nos deram sugestões, os nossos conselheiros, que também elaboraram, militaram aí na assistência, para que fosse entabulado um novo convênio. E aí nós tivemos assim, um diálogo bastante produtivo com a Defensoria Pública, de modo que conseguimos alcançar esse novo convênio de assistência judiciária, presidente Rony, com várias novidades. Nós tivemos aí pela primeira vez, vale ressaltar, né? Depois o nosso sempre presidente Aislan vai falar sobre essa questão, nosso secretário-geral, mas nós tivemos aí um reajuste de 6%, nós tivemos, além desse reajuste ser expressivo no que toca, nós estamos lidando com dinheiro público, é bom lembrar, e isso é muito importante dizer que o reajuste ele é adotado em critérios de índices já previstos, mas nós temos sempre que lembrar que é um reajuste dentro de uma previsão orçamentária cujo convênio ele está estimado, o valor total dele em 275 milhões. É bom lembrar, porque
às vezes, a gente pega aí o contexto do tamanho do convênio, presidente, nós tivemos aí, em pagamento de honorários, em 19 e 20, 324 milhões de reais pagos aos advogados conveniados. De forma que o convênio é muito grande, envolve uma cifra bastante significativa em valores. Veja você, 6% de 275 milhões é um valor que chega aí perto de 16, 17 milhões de reais. Então, é um aumento significativo e a gente tem que lembrar, né, que nós aumentamos, né, Aslan, a atuação em outras hipóteses que não havia pagamento, como era o caso dos embargos, a execução, em que o advogado tinha antigamente que esperar o fim do procedimento de execução para requerer a certidão, e agora não. Criamos uma figura no âmbito criminal, que era uma dificuldade que os colegas tinham também, que antigamente só se admitia a nomeação de mais de um advogado no processo crime em caso de colidência de defesa, né? E hoje nós conseguimos aí a complexidade da causa como fator a permitir a indicação de mais de um advogado. Então, são várias conquistas, e eu acho assim, a melhor, e aqui também não pode deixar de falar, bem rapidinho, depois eu passo a palavra lá para o Aslan complementar, mas é a certidão eletrônica, presidente. Certidão eletrônica que veio para facilitar a vida da advocacia conveniada, porque o advogado passa a ter, vamos dizer, a faculdade de protocolar a certidão sem necessidade de impressão, sem necessidade de absolutamente nem assinar a certidão, ele precisa. Basta ele ingressar lá na área restrita da OAB São Paulo, sempre a gente fala isso, vou repetir aqui, entra, faz clica lá, assistência judiciária, ambiente, cadastro de certidão, lá vão ser exigidos alguns dados da certidão de honorários, basta o preenchimento correto, valida os dados, salva a certidão diretamente lá do site do ESAGE, do TJ, salva no seu computador, clica, anexa, valida e manda para a CAGE. Instantaneamente, nós recepcionamos o documento e esse documento é protocolado, é processado no âmbito da CAGE. E agora, né, ele vai conseguir ser 100% digital, porque a partir do envio pela advocacia, passa pela OAB, pela defensoria e vai até a Prodesp, tudo de forma digital. Nós forçamos a defensoria a se modernizar, porque a defensoria ainda atuava no meio físico, né? E eu sempre falava, isso é um contrassenso, porque o mundo inteiro está migrando para o eletrônico, enquanto isso nós temos o eletrônico, só que estamos migrando para o físico. Aí eles falaram, não, nós vamos desenvolver um sistema aqui que possibilite fazer essa interação e junto também a Prodesp, né, que é o pagamento. Mas eu quero dizer aqui do empenho do Aslan, do empenho do presidente Caio, em oportunizar a advocacia conveniada, a percepção de honorários advocatícios, porque isso foi uma ferramenta fundamental, principalmente na época lá da pandemia, em que tudo estava fechado, para que houvesse a regularidade do fluxo de pagamento. Então, aqui eu quero deixar aqui, mais uma vez, o meu reconhecimento. Aí chegou o filhão do Aslan lá, ó. Tudo bem? E deixar aqui meu reconhecimento, não só ao Aslan pelo apoio, mas também ao presidente Caio e aos meus seletos diretores lá da Comissão de Assistência Judiciária também, que nos ajudaram demais. Eu falo muito, presidente. Deus me livre. Deixa o Aslan falar um pouco aí. Ó. Mas,
Estamos aqui Diz que é para para ouvir você você, meu irmão. complementar. Manda bala aí. Estamos aqui para ouvir você, meu presidente. Não, Bom, antes de tudo, eu quero fazer uma saudação muito especial ao querido amigo Tony, nosso presidente da Associação de Mogi Guaçu, seus diretores, né, a doutora Luciene, nossa vice-presidente, Mariana, minha companheira de pasta, secretária-geral, Renata, nossa secretária-geral adjunta, parabenizar aqui o doutor Oscar, que é o nosso presidente da CAGE, da Associação de Mogi Guaçu. A gente sabe que o fardo é pesado, presidente, então a gente sabe que aguentar a reivindicação dos colegas aí na base não é fácil. Quero parabenizá-lo por aceitar esse desafio aí de encampar a nossa Comissão da Assistência Judiciária local. Saudar meu amigo, irmão, companheiro de longa data, Sullivan, nosso conselheiro seccional, parabenizar pela brilhante atuação lá no nosso conselho seccional, conselheiro realmente muito dedicado, muito esforçado, aguerrido nas questões ligadas à advocacia bandeirante. E a esse campeão aí de assistência judiciária, meu irmão Luiz Eugênio Marques, está fazendo um trabalho simplesmente excepcional. Isso só me faz lembrar, Tony, me faz lembrar um conto que o Caio falava isso muito, né? Da questão da vaidade, né? Das pessoas, né? E como nós estamos aqui num bate-papo, num café da manhã, vamos começar descontraindo um pouquinho, né? Porque o presidente Caio dizia que, na época que ele foi presidente da Comissão da Assistência Judiciária, né? O presidente Caio foi presidente da Comissão da Assistência, depois nosso conselheiro federal Alexandre Uguzuco, aí depois eu tive a honra de sucedê-los, e aí agora vem o Luiz Eugênio. E o presidente Caio uma vez dizia que conversava com o Uguzuco, e falava, nossa, Uguzuco, viajamos para caramba, o estado inteiro, tal, dificilmente alguém vai superar nossas viagens. E aí, ele contando na época que eu tive a graça aí de ser presidente da CAGE e viajei o estado inteiro, superando os dois e etc. E agora eu acho que essa frase se repete, porque se eu, Caio e o Uguzuco tivéssemos a oportunidade de debater aí, né, se não fosse a pandemia e tivéssemos juntos, certamente nós falaríamos a mesma coisa, os três, né? Assim, nossa, eu acho que dificilmente alguém superaria nós três. E aí vem esse mestre aí, Luiz Eugênio, e supera e faz um trabalho brilhante, bate os três de bandeja ainda. Né? Então, quero realmente parabenizar, Luiz. A Comissão da Assistência Judiciária vem fazendo uma gestão excepcional, trouxe essa novidade aí, que para nós era um sonho, Tony, essa questão da certidão eletrônica. O Luiz Eugênio uma vez estava comigo lá na Defensoria Pública, e a gente não entendia bem por que é tão burocrático pagar, demora 60 dias para pagar, depois mais 30 para devolver, até que chegou um colega lá da Defensoria, um assessor da Defensoria, e mostrou para a gente o que virava, em termos tecnológicos para ele, o que virava a nossa certidão. Você lembra disso, Luiz? E ele apresentou um rolinho daqueles de filme de máquina. Você lembra daquele do filme de máquina? Ele apresentou um rolinho daquele ali e falou assim, a certidão de vocês é microfilmada. Nós olhamos aquilo, eu olhei para o cara da Exagênio e falei assim, não acredito que no século XXI ainda tem um negócio desse aqui na Defensoria. Mas ela virava um microfilme para encaminhar depois lá para a Prodesp, para processar o pagamento. Eu falei assim, Jesus amado, que coisa arcaica, né? E por isso que demorava muito, por isso que tinha que microfilmar, e na hora de microfilmar a certidão que tivesse apagada já não microfilmava direito, virava um... E aí eu comentava com o Luiz, nossa, né, o sonho da certidão eletrônica. E sonhamos 3 anos, não conseguimos realizar, veio o Luiz Eugênio, bola no gol. Implementou a nossa certidão eletrônica, que foi, sem sombra de dúvidas, uma baita conquista no que se refere a pagamento, que era uma das grandes reclamações dos advogados, né? Já era a reclamação dos advogados quando eu era conselheiro, ainda era presidente da comissão, o Marco Bernadelli de Campinas, olha só onde estava, já era sonho nosso ter uma certidão eletrônica. Vocês estão de parabéns pela conquista aí da certidão eletrônica. E aí implantou, graças a Deus foi um sucesso, é um avanço, né? A gente sabe que remuneração ainda é baixa, né? Mas a remuneração é difícil, gente. Eu falo para os amigos, né? A questão da remuneração, o Luiz trouxe o número aí, quanto que é o total hoje, Luiz, do convênio? Quantos milhões aí? 325, foram 324 milhões pagos em 19 e 20, né? É muito dinheiro, né? A gente fala assim, cada advogado ganha pouquinho, mas a nossa atuação é gigante, né? A gente atende muita gente no estado inteiro.
e acaba sendo uma monta. Nosso convênio é o maior convênio da Defensoria Pública. É o maior convênio da Defensoria Pública. E eu sempre falo para os amigos também, enxerguem o convênio de uma outra forma, né? Enxerguem o convênio não só como uma certidão de honorários, enxerguem o convênio como uma forma de fazer a propaganda do seu serviço, da sua atuação profissional. Porque o assistido que é bem atendido, e é sempre bem atendido, a gente tem profissionais aí altamente capacitados em todo o estado de São Paulo prestando assistência judiciária. E o assistido que é muito bem atendido, ele acaba voltando, ele acaba fazendo propaganda do serviço, ele acaba indicando novos clientes. É uma pessoa que, se não fosse o convênio, não estaria dentro do escritório do advogado. Então, eu sempre enxerguei o convênio da assistência judiciária como uma excelente ferramenta de dar publicidade ao trabalho realizado pelo advogado e pela advogada. E eu sou prova viva disso, Tony. Eu, quando cheguei em Jales em 2002, ninguém me conhecia em Jales. Eu era um forasteiro. E acabei me tornando conhecido e tendo sucesso na advocacia, porque eu fiz, até hoje eu sou inscrito no convênio da assistência judiciária, né? E os assistidos acabam conhecendo ali o escritório e indica outra pessoa e vai indicando. E aí, é claro, né? Você vai plantando, uma hora chega a hora de colher. Mas é isso, eu rapidinho aqui, voltar a palavra ao nosso professor. Mas você também chegou a advogar aqui, ser estagiário aqui em Mogi Mirim, foi? Praça São José, número 35. Ó, Mogi Mirim. Tá certo. Vai, Luiz Eugênio, a bola é sua agora. Vamos continuar no novo convênio, né? Porque nós tivemos mais inovações. E aí, nós tivemos uma conquista importante para a mulher advogada, porque o convênio ele previa e a defensoria só aceitava que a mulher se ausentasse do convênio a partir do 7º mês de gravidez. E, nesse contexto, o nosso diálogo com a defensoria foi colocar a posição da mulher advogada como uma posição de destaque, né? Como uma posição de... Assim, a gestação, eu acho que é o ato de geração, o ato mais importante, aquele que concebe a vida. Então, a advogada ela tinha que ter a faculdade de saber quando parar ou quando suspender lá as indicações do convênio. Então, a partir deste convênio, de 1º de maio, todas as advogadas gestantes elas podem, desde a gestação, solicitar o afastamento da assistência judiciária sem prejuízo da licença maternidade após o parto. Também estendemos isso, conselheiro Sullivan, para os adotantes, porque era uma regra até de equidade para que nós possibilitássemos um avanço, nessa questão. E aí, o que aconteceu? Também foi concedido aos adotantes e o prazo aí, né, de licença maternidade. Pois bem, isso foi estendido também à causa LGBTQIA+, que eu acho que isso é muito importante, porque pela primeira vez existe um reconhecimento da questão da diversidade dentro do convênio, e isso é importante em avanço institucional, e também essa licença maternidade para quem adota independe de gênero, independe se casado ou não, solteiro. Então, a gente, dentro desse direito das famílias, nós avançamos bastante. Houve uma diminuição do prazo, né? Eu lembro que o Aislan tentou, de todas as formas, lá com a doutora Juliana, no convênio anterior, reduzir e tirar a obrigação do advogado conveniado no cumprimento de sentença. Só que a defensoria sempre foi irredutível.
E nós batemos o pé e falamos, não vamos renovar o convênio se também não houver uma diminuição, ao menos uma diminuição desse prazo. Se não é possível retirar, que haja uma diminuição. E nós conseguimos diminuir este prazo para 15 meses, ou seja, exceção feita ao cumprimento de sentença de alimentos, que assim admite a indicação de um novo advogado. Então, a gente tem que sempre olhar isso. Processo que é oriundo, que tem objeto, cumprimento de sentença de alimentos, admite a indicação de um novo advogado. Contudo, nos outros processos, o advogado da fase lá de conhecimento, ele fica responsável pelo prazo, após o trânsito de julgado, pelo prazo de 15 meses pelo processo, pelo seu cumprimento da sentença, para apresentação tanto do cumprimento quanto de eventual impugnação. Então, é uma questão também que me parece que avançamos um pouco. Teve outras questões, né, que nós tínhamos, assim, que eram importantes, que, só para falar, né, o plantão judicial, muitos juízes, e nós tivemos alguns casos em algumas subseções, muitos juízes vinham no plantão lá do GCRIM, onde o advogado está lá para fazer apenas e tão somente o plantão, mas o que acontecia? Além das transações penais e propostas de suspensão condicional do processo, o juiz, alguns juízes, por vezes, eles colocavam lá algumas solicitações de audiência de instrução. E o plantonista não pode ficar responsável pela instrução de um processo do qual ele sequer conhece o procedimento. Então, o convênio ele afastou de vez essa questão. O Tribunal do Júri, nós tivemos também um avanço, e aí a jovem advocacia foi contemplada. E eu falo sempre, isso foi uma solicitação, eu acho que até do conselheiro Odinei, numa sessão do conselho, que fosse abrandadas as questões lá da atuação no júri. E nós colocamos isso na mesa para a Defensoria Pública. Então, nós tínhamos no convênio anterior 5 sessões plenárias para a inscrição no júri. O que acontece? O jovem advogado, para ele fazer 5 sessões plenárias, por vezes ele vai levar 10 anos para ele acompanhar 5 sessões plenárias, dependendo da comarca em que ele está. Quer dizer, aqui em Orlândia, eu vou dar um exemplo aqui, faz anos que não tem nenhuma sessão plenária. Então, o advogado ele fica alijado da área do júri, porque ele nunca vai conseguir preencher esses requisitos. E aí a gente transformou isso em uma sessão plenária, mais o curso da Escola Superior de Advocacia. Então, nós aliamos aí uma sessão plenária para fins de prática e o curso para fins de teoria, a base teórica, né? Então, nós temos uma solidez aí da ESA, um suporte doutrinário, né? Que é muito importante, e além a experiência prática em uma sessão plenária, bastando isso para fazer a inscrição. Então, isso veio a facilitar a questão do acesso do jovem advogado às áreas de atuação do convênio. Então, nós achamos que isso também foi importante, presidente, porque era também uma demanda da advocacia, né? Que me parece bastante contundente. Também tivemos alteração nas cartas precatórias. Nós tínhamos a atuação na carta precatória e, por vezes, o que existe? O advogado ele está
no juízo deprecado, ele tem que oferecer contestação, ele oferece a contestação, o cartório ele junta a contestação, despacha a precatória para o juiz deprecante e o advogado fica sem certidão de honorários. E aí, presidente, era um salve quem puder para conseguir, porque assim, pedia lá no juízo deprecante, o juiz deprecante falou que não fez a indicação, que não sabia, que não podia emitir a certidão. O juiz deprecado, no caso aqui, o cartório de origem onde está o advogado ofereceu a contestação, ele falava que não podia emitir a certidão porque não tinha o processo. E aí ficava aquele empurra e o advogado no meio dessa confusão, e a gente não sabia se pedia aqui, se pede lá, o que faz. E o convênio veio facilitar isso tudo. Hoje, o advogado vai poder pedir e solicitar certidão de honorários, nesses casos da carta precatória. Eu sempre falo, né? É bom, quando for indicado para esses casos de carta precatória, dar um pulinho lá no cartório e avisar, estou fazendo pela assistência judiciária, vou apresentar a defesa amanhã, hoje. Por favor, antes de enviar, extraia, né, a minha certidão de honorários. Mas o convênio agora faculta a emissão da certidão de honorários tanto no juízo deprecante quanto no deprecado. Ou seja, o advogado conveniado, ele pode solicitar, vamos supor, foi enviado lá para o juiz deprecante, ele pode solicitar lá no juiz deprecante que emita a certidão sem problema algum. E isso, eu acredito, facilita essa questão do advogado. Nós também tivemos, assim, uma questão que eu gostaria de falar, é o fluxo de certidões. Nós estamos, assim, quando iniciamos o contexto, e já sabedores, o Aislan sabe disso, todos que passam por lá sabem que nós tínhamos dois grandes problemas. Um era a devolução de certidão por erro de preenchimento, e geralmente esse erro de preenchimento é no cartório. O sistema de gestão que foi implementado em 2019 já afastou bastante os erros, porque ele identifica ali datas incorretas, alguns números incorretos. Então, o que ele faz? Ele não consegue validar a certidão para envio. E, às vezes, presidente, eles até me ligam aqui, brabo, né? Porque não consegue validar lá. Eles falam, esse sistema aí está tudo errado. Aí eu falo, não, mas deve ser a certidão de honorário que está errada. Mas vamos lá, né? Porque também podemos errar, por que não? Aí, mas, veja, outro dia eu peguei um caso de uma queixa-crime. A queixa-crime saiu com o Código 302, que a ação... rito sumário, né? Rito ordinário é o 301, rito sumário é o 302. E saiu lá, 302. Aí, a advogada queria se cadastrar como autor, mas 301, 302 não consegue, porque só o Ministério Público é o autor. Então, nós só podemos atuar pelo réu. Então, o sistema ele já faz essa leitura. E o que acontece? Na queixa-crime, que o código da ação correta é o 315, aí ele abre a possibilidade de você assinar lá se é advogado do autor ou do réu. Então, vejam vocês, o código da ação estava equivocado, né? E isso, o que permitiu? Permitiu que o advogado não enviasse a certidão equivocadamente, bate lá na defensoria e retornasse. Porque demora demais, são 60 dias, né, até a gente ter o pagamento, lá, o resultado, e aí volta para trás para poder retificar, às vezes, um erro bobo, né? Às vezes é uma data que estava lá incorreta, um trânsito em julgado anterior à data da sentença, um erro que pode acontecer no seu preenchimento. Pois bem, o outro problema que nós temos é o campo 5 outros. Então, todo mundo sabe, é um campo difícil, porque ficamos à mercê de digitadores,
ficamos à mercê de várias questões subjetivas na análise desse campo 5 outros, e aí nós queremos alterar o fluxo, e o convênio já prevê essa alteração de fluxo para que o advogado já envie a documentação, para que não precise ela bater lá na defensoria, retornar e depois ser enviada novamente, via verificação de pagamento ou recurso de pagamento, que já venham os documentos do recurso, da verificação, já ali, no âmbito no horário do protocolo da certidão. Para quê? Para que possibilite a defensoria analisar toda essa questão. Eu acho que essa é uma questão, né? Hoje nós temos 44 mil advogados, nós temos que falar que a OAB São Paulo atendeu em 2019, 2020, mais de 1 milhão de pessoas, através das casas da advocacia e cidadania das nossas subseções, dizer do trabalho realizado pelas subseções no atendimento da população carente, é muito importante sempre salientar isso, esse papel de importância ímpar no atendimento ao cidadão carente, e especialmente o trabalho da advocacia conveniada, presidente, que nós temos que salientar aqui a excelência, a qualidade desses abnegados 44 mil inscritos no convênio de assistência judiciária, que cuidam da causa do começo ao fim, até o seu trânsito em julgado, atuando com destemor, com garra, e eu acho que isso é muito importante, e como bem destacou o nosso secretário-geral Aislan, é uma coisa que não é só pela certidão de honorários, né? Mas também pelas portas que a assistência judiciária acaba abrindo para o jovem advogado, né? Para o recém-ingresso aí nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Fico à disposição, presidente. Se tiver mais alguma coisa que quer que eu fale, é só perguntar. Estou aqui. Tem a pergunta dos ouvintes aqui. Nós estamos aí, o advogado Luiz Alberto pergunta aqui se há como a defensoria, né, está perguntando no Facebook, a defensoria informar a gente dos pagamentos, né? Ela já tem aquele campo que olha no computador, ele sabe que tem, já está falando aqui, mas se teria como a defensoria mandar um e-mail para a gente, falando, não, foi paga essa certidão aí. Então, assim como manda que a pessoa recebeu uma nomeação, vai mandar também quando fosse o pagamento feito. Tá, presidente. Hoje, quem faz isso somos nós, né, no nosso sistema, porque o nosso sistema deu uma transparência em relação a isso também muito boa, porque, assim, quando o advogado protocola, ele já recebe um e-mail que foi protocolado, que tem uma estimativa de pagamento de X valor, com essa certidão 100% digital, com a defensoria estando online, quando a gente protocolizar a certidão lá, ela for processada e paga, nós receberemos essa informação. E eu acredito que aí nós poderemos fazer essa comunicação ao e-mail de cadastro do advogado, sem problema algum. O doutor Marcelo aqui está perguntando. Nossa senhora, não, isso aqui a gente está brigando lá com a Defensoria Pública, eu vou até explicar. O Aislan está por dentro dessa questão, porque é uma luta nossa para tirar do Banco do Brasil. O que nós... Já li aqui, presidente, já vou até me antecipar aqui. Ó. Marcelo, todo mundo quer sair do Banco do Brasil. Não, mas não é. É o seguinte, nós temos hoje outros bancos com outras propostas, inclusive com isenção de taxas, tarifas, manutenção gratuita. Então, veja, um
produto digital. Então, nós temos toda essa questão. Pois bem, o problema nosso, onde está? Nós já estamos discutindo, nós queríamos possibilitar, tanto que o convênio mudou. Se vocês verificarem, no convênio não está mais Banco do Brasil, está instituição financeira a ser indicada. Ou seja, a gente já abriu as portas para, eventualmente, não ser só o Banco do Brasil, ou ser outra instituição financeira que nos conceda vantagens à advocacia conveniada para manter a conta naquela localidade. Pois bem, então, essa foi um primeiro passo. Mas o que nós temos que explicar é o seguinte, e que é de importância. Hoje, a Defensoria Pública, ela roda a folha de pagamento, ela roda todos os pagamentos que ela faz via Prodesp pelo Banco do Brasil. Até os próprios defensores públicos recebem no Banco do Brasil, só no Banco do Brasil. E eles estão verificando internamente como que vai ficar essa situação, e assim que nós tivermos uma possibilidade, mas nós estamos atuando nessa questão. Porque é uma reivindicação nossa antiga, desde o início, né? Porque o Banco do Brasil é muito engessado, né? Ele não concede vantagens, às vezes ele dificulta as coisas, e aí nós acabamos tendo problemas aí. Mas pode ficar tranquilo. Mas perspassa todo esse problema, essa narrativa, pela solução da Defensoria Pública lá, porque eles têm que encontrar um modo, mais ou menos como o Tribunal de Justiça fez, né? Ampliando aí as instituições financeiras com quem eles rodam lá a folha de pagamento deles, os pagamentos que eles fazem para terceiros. Aproveitando a presença do doutor Sullivan, que está aí, o Sullivan, dá para a gente aí, como é que está a questão da advocacia no Sejusc? Nós vamos ter um espaço lá para nem poder receber certidão também? A luta está grande, eu sei que é muito difícil, mas como é que está isso aí lá? Bom dia, Tony, bom dia a todos aí. Queria primeiro agradecer a participação aqui do nosso querido Aislan. Um abraço, obrigado de novo. Tony, esses dias tivemos até um evento lá na subseção de Mococa, eu e o Luiz Eugênio, e nós conversamos sobre isso. Eu até falei, Aislan, que o Luiz Eugênio, ele tá num lugar que dali saiu só Caio Augusto, Aislan de Queiroga Trigo. Acho que deu tilt lá no... Que deu algum probleminha lá com o Sully. E caiu no meio da pergunta lá. Mas vamos lá fazer. Alguém tem uma pergunta para fazer? Tony, tem uma pergunta da doutora Sandra. Ela perguntou assim, doutor Luiz, quando o processo do advogado dativo em pensão alimentícia, o alimentado muda o domicílio para outra cidade, né? Como receber a certidão que é emitida sem sentença e sem trânsito em julgado? Como receber pelo menos uma parte, porque não tem campo na emissão da certidão eletrônica para isso. Nessa questão, meu anjo, deixa eu só colocar aqui para a doutora Sandra, só dizer o seguinte, aí, nesse caso, vai ter que ser assinalado a atuação parcial, porque o campo 5 ou outros, aí vai ser modificação de competência, alguma daquelas, ou a própria, por exemplo, quando existe a modificação em reconhecimento de incompetência do juízo, o advogado tem previsão, inclusive, de fazer a renúncia, tendo em vista que o processo foi enviado para outra subseção. Então, ela vai receber, sim, o valor correspondente a 30% a título de honorários, mas não, porque aí a certidão, obviamente, não tem data de sentença, não tem data de trânsito, mas não tem problema. Cadastrado normalmente lá no sistema de gestão de certidões. Tem que estar atuação parcial, porque se tiver todos os atos do processo, já não encaminha a certidão, entendeu? O sistema já não vai validar.
Foi explicado? Tem alguma pergunta a fazer, Oscar? Não, tá tranquilo, Tony. Eu só tinha uma dúvida aqui que não sei se, né, a gente que está aqui quase todo dia, né? O que a gente está tendo é problema com o advogado. O advogado não quer vir fazer a retriagem. Esse que é o problema nosso que está tendo aqui, né? Aí a gente tem que socorrer aí a diretoria, que sempre atende a gente, e aí vem o pessoal, mas, enfim, o advogado que está lá no convênio, que ele tem a obrigação de fazer a triagem, ele não vem. E olha que a nossa aqui ainda está online, está tranquilo, fica na salinha, bonitinha, telefone para ligar, a pessoa não vem. Tem outro detalhe também. Aqui, Mogi Guaçu é próximo a Mojimirim. E muitos advogados, muitos não, alguns aí estão inscritos aqui na nossa subseção, só que escritório Mojimirim, ou mora lá. Aí, eu não posso atender. Aí recebe a nomeação, aí devolve porque ele não está podendo atender, porque está em outra cidade. Então, temos esses pormenores com o advogado. Então, aí o que acontece? A pessoa que não vem, a gente manda e-mail, mas não resolve muita coisa. Não sei se a gente consegue abrir alguma coisa quanto advogado. Eis que a gente tem essas dúvidas aqui. O doutor Oscar, realmente, a questão da triagem é problemática. Só vou fazer uma observação. A triagem ela é obrigatória sob pena de procedimento administrativo na comissão paritária. Então, não tem por que o advogado, veja, não tem por que o advogado não fazer a triagem, é obrigatório. Porque o que se está vendo, assim, o ônus de fazer a triagem, o advogado não quer, mas o bônus, às vezes, da indicação, ele quer. Então, ele quer receber o cliente do escritório, mas ele não pode receber o cliente na casa da advocacia, por exemplo. Está sendo online, mas tem lugares que... Eu estou dando um exemplo geral. Mas a obrigação de todos é fazer a triagem, receber o cliente. Se eu, por acaso, não quero receber ninguém aqui no meu escritório, olha, está difícil, o negócio aí da pandemia... o convênio tem a nova previsão, o convênio nós aumentamos a ausência temporária, até não tinha falado, foi bom até vou falar, tem a previsão da ausência temporária de 60 dias, no próprio sistema informatizado lá da Defensoria. Basta o advogado clicar lá, ele já fica ausente 60 dias, podendo depois, se for o caso, ser prorrogado aqui por nós na Comissão de Assistência Judiciária. Então, eu acho que assim, essa questão, não vou fazer triagem porque tenho medo da Covid, né? Aí você vai ver, a pessoa está indo no supermercado, está atendendo cliente no escritório, então não tem muito essa questão. Nós temos que lembrar, a triagem é obrigatória, o convênio prevê, e aí as penas lá, advertência, suspensão e descredenciamento, para quem não faz a triagem. Não está certo. É isso que a gente precisa ter. Aqui, provavelmente, se continuar assim, a gente vai ter que tomar uma providência, porque muita gente falta. E a gente segue uma lista aí, e uma vai acumulando, né? E como a gente tem aqui um fluxo grande de assistidos aqui, é uma média aí de segunda a quinta, o atendimento de umas 20, tem semana que chega a 30 pastinhas por dia, então é bastante gente. Se a pessoa, às vezes, pula um dia, chegou de manhã, não posso ir, não vou, quer dizer, acumula, né? E então fica difícil. Mas é isso, a gente vai ter que tomar providência, não tem outro caminho. Luiz Eugênio, eu sei que a pergunta aqui é o seguinte: quando o advogado, quando o juiz manda um divórcio, por exemplo, aí a defensoria já vem lá divórcio, alimentos e guarda. Aí manda entrar com uma ação só, a defensoria quer que faça uma ação só. Só que chega lá no juiz, o juiz manda devolver, ou então ele extingue aquele processo
porque tem lá os alimentos, né? Os alimentos junto com a divórcio, ele fala para fazer separado, né? E aí a defensoria não autoriza e o juiz também não aceita. Como é que a gente fica nesse caso? Está acontecendo isso bastante. Tá, nesse caso aí, presidente, quando você tem na comarca um magistrado como está me colocando aí, que não aceita essa acumulação, é só solicitar, fazer pegar uma, duas decisões do magistrado nesse sentido, encaminhar para a gente, solicitando autorização da Defensoria Pública para que, por exemplo, em Mogi Guaçu seja realizado ações de alimentos separadamente das ações de divórcio que contemplam guarda, regulamentação de visita, etc., por conta do entendimento do magistrado. É isso. Porque aí, com a autorização deles, o advogado não corre o risco de ficar sem receber e eles argumentarem aquela questão da acumulação de todos os pedidos em um único processo. Mariana, tem perguntas aí, meu amigo? Tem outra pergunta aqui, né? Tem, fala aí. Tem uma pergunta. Aqui, ó. Temos aqui em Itapeva diversos casos de colegas que esqueceram de alterar as contas pessoa física para pessoa jurídica e agora estão sem receber até a regularização. Aí ele pede só uma explicação porque ele quer explicar lá na cidade dele, que é Itapeva. Tá. Quem está perguntando? Deixa eu ver aqui. Marcelo. Deve ser o presidente lá. Provavelmente. Eu conheço. Então, vamos lá. Doutor Marcelo, obrigado aí pelo encaminhamento da questão. O convênio ele prevê pessoa física e pessoa jurídica. A inscrição. O que acontece? Às vezes, a sociedade unipessoal, sociedade individual, o advogado faz a inscrição, mas ele não tem conta, no caso, hoje, atualmente, no Banco do Brasil, para percepção dos honorários. E nós temos que lembrar que, como a pessoa jurídica, uma ficção, ela utiliza o CNPJ como elemento identificador junto à Receita Federal. Enquanto que a pessoa física, ela utiliza o CPF. Então, se nós cadastramos a pessoa jurídica, não tem como receber honorários advocatícios tendo uma conta em nome de pessoa física, utilizando o CPF, porque as certidões elas vão ser processadas com o CNPJ da sociedade individual de advocacia, do advogado e da advogada. Portanto, essa é a grande questão. Por isso que nós estamos tentando melhorar essa questão dos bancos, né, das instituições financeiras, até para possibilitar aí que os advogados tenham contas em outras instituições financeiras que possibilitem, né, a abertura, por exemplo, de conta pessoa jurídica sem taxas de manutenção, tarifas e etc., sem essas cobranças. Então, eu acho que é isso que é importante, mas é só colocar isso. Para se adequar, por exemplo, se a pessoa fez a inscrição como pessoa jurídica, ela não retorna para a pessoa física. Tá certo? Não tem jeito de retornar, só tem jeito de migrar de pessoa física para pessoa jurídica. Aí, se a pessoa fez a inscrição como pessoa jurídica, para receber as certidões, ela vai ter que abrir uma conta para a pessoa jurídica no Banco do Brasil. Então, eu acho que essa é a resposta hoje, né, atualmente, mas lembrando que aí eu vou me reportar a resposta antecedente lá que eu fiz a respeito do Banco do Brasil, em relação àquela luta que nós estamos tendo aí em relação a essa alteração das instituições financeiras. Vamos aguardar.
O Marcelo Moura, ele falou que é o presidente mesmo lá e que a resposta serviu para todo o conselho regional lá, da regional, né? E eu queria agradecer aqui a presença também da doutora Cristina Esquilace, de Espírito Santo Pinhal, é a presidente do Espírito Santo Pinhal, que está nos assistindo aí. Vou mandar um abraço para ela. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Eu tenho, Tony. Na verdade, eu e o Oscar, a gente recebe muita reclamação de advogado disso, né, Oscar? O que acontece? O plantão no GCRIM. Tem advogados que fazem muitos, tem advogados que quase não fazem, e assim, tem advogado que demora, e a gente tem controle dessa lista, porque essa nomeação é feita direto pela vara. Eu e o Oscar, a gente já mandou e-mail para a vara, a gente já solicitou isso, mas mesmo assim a gente não obtém resposta. E assim, tem advogados que fazem direto, tem advogado que não consegue fazer. Eu mesmo já faz quase 2 anos que não faço, mas tem advogado... Eu também, 2 anos. Então, assim, a gente agora. queria saber se tem como a gente ter um controle dessas nomeações que são feitas direto pela vara. Peraí, oi. Só um instantinho. Doutora Mariana, secretária, né, geral, tem como ter controle, sim. Quero dizer que nós temos, nas indicações de plantão, nós temos, invariavelmente, compensações de carga. Então, assim, o sistema ele compensa, quem não teve vai ter. Agora, nós precisamos verificar, e se quiser verificar, basta proceder a um ofício solicitando as cargas das indicações para plantão, e nós vamos até a Defensoria Pública para trazer aí, nesse quadrante, né, quais foram as indicações que os advogados tiveram no período, por exemplo, 2020, 2021, não tem problema. É só solicitar junto à CAGE, mandar lá no assistência.judiciária@oabsp.org.br, manda um ofício, um e-mail simples, não precisa nem de ofício. Manda um e-mail simples, nós vamos solicitar a Defensoria Pública, eu acredito que aí, daqui uns 10 dias, a gente já tem isso na mão. Assim, deixa eu aproveitar o programa. Reclamação, né, Oscar? Porque tem esse advogado que nunca fez, né? Mas nós temos que lembrar o seguinte, só para deixar bem claro também uma questão que é importante, que às vezes a advocacia não se atenta, que foi uma conquista, inclusive, também que o doutor Aislan, e aqui até para fazer um reconhecimento público. Nós tínhamos um problema nos plantões, que era assim, a letra A, quem era da letra A sempre era privilegiado. Por quê? Luiz Eugênio, mas por que era privilegiado? Não, porque, tipo, a Adriana, ela pegava lá, a doutora Adriana, então ela fazia plantão no início do ano, aí chegava até J, L, vai até o meio do alfabeto, aí já vinha a renovação do novo convênio. Aí quando entrava, rodava a lista, voltava lá para nomear a doutora Adriana de novo. Né? E aí, agora, hipoteticamente, a doutora Zuleika... Oscar, recebe. Então... A doutora Zuleika, coitada, ela nunca ia na lista. E aí o doutor Aislan, uma vez, questionou lá, falou, pelo amor de Deus, gente, vocês estão me trincando com isso daí, vocês vão matar o advogado lá, que tem o nome lá com Z, com O, com S, com T, ele nunca vai fazer, porque não chega. Aí, qual que foi a regra que foi encontrada? Nós temos a relação, então foi até o L. Tá bom. Quando renovar o convênio, continua do L, sem os advogados recém-ingressados no convênio. Continua no L a lista anterior, até dar a carga de todos. Só para aí rodar a nova lista do convênio. Então, por isso que muitos advogados que ingressei no convênio nunca fiz plantão.
mas ó, o doutor lá está fazendo. Por quê? Porque ele ainda está na listagem anterior. E com a pandemia, nós tivemos aí, só para constar também, por exemplo, em 2020, nós ficamos praticamente 3 meses aí sem fazer plantão, sem absoluto 4 meses, sem indicação para absolutamente nada. Então, houve, vamos dizer, um déficit nisso tudo, né? Então, nós estamos aí atrasados, mas é só para colocar essa questão, porque muita gente não sabe, né, irmão? Dessa questão aí da relação aí dos plantões do juizado. Bom, para não deixar para o final, vou agradecer aqui, então, os colaboradores da OAB que estão nos assistindo agora, da Casa do Advogado. Estão assistindo porque nós estamos treinando aí para a audiência online, que vai ter agora na Ética, né? Então, está aí a Nícia, a Maiara, a Marister, a Cassandra, a Ana Laura, a Silvia, a Sara e a Ângela. Está todo mundo assistindo a nossa live aqui, tá? Um abraço para todos aí, muito obrigado pelo serviço prestado. Antônio, o Sullivan mandou uma mensagem aqui, ele pediu desculpa, é que ele estava no celular, o celular dele acabou a bateria e ele não está conseguindo recarregar para entrar. Então, ele pediu uma desculpa aqui para a gente. O doutor Luiz Eugênio, sobre as nomeações, já estava nesse campo, quando eu faço, vem para mim fazer a devolução, o deferimento, tá? Como que é o procedimento dessa nova nomeação? Porque muita gente não é nomeado de novo. Muitos que a gente lá eu faço o deferimento, que recusou, não nomeia novamente. Inclusive eu. Tá. Oscar, nós temos que fazer uma diferenciação. Lá no sistema da defensoria, nós temos a recusa e a renúncia. Sim. São 2 coisas distintas. A recusa, a gente sempre fala para o advogado pegar toda a documentação, pegar todos, antes de aceitar a indicação. Isso. Porque depois que nós aceitamos o nosso sistema, só podemos renunciar. E a renúncia só cabe naqueles casos previstos no artigo 15 da Lei 1060/50 e nos termos do convênio. Enquanto que a recusa, além dos casos lá entabulados, né, tem algumas outras hipóteses. Mas aqui colocando, e qual que é a diferença de eu recusar ou renunciar? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A recusa, ela é avaliada pelas subseções. A renúncia é avaliada pela Defensoria Pública. A recusa, desde que deferida, você retorna ao primeiro da fila, na recusa. Se a recusa foi deferida, você retorna. Se ela foi indeferida, você perde a indicação. Você perde não, né? Você tem que continuar com a indicação que foi feita. Então, são essas as diferenças. Mas aqui, pelo menos eu tenho visto, não acontece isso. Eu sei que eu estava, própria minha, eu tive uma recusa, que a pessoa, enfim, desistiu do processo. Eu fiz a recusa semana, eu estava até doente, então ela ficou um tempo parada lá. Eu fiz a recusa semana passada, já faz uns 10 dias, não teve nomeação, e tem nomeação aqui quase todo dia, né? Não me retornaram a nomeação. Agora, tem uns casos que a gente vê que o advogado tem nomeação em 2019, ele faz a recusa. Eu até acredito que essas não nomeiam mais, né? Passou mais de um ano, acho que não nomeia, né? Sim. Mas as recentes que eu tenho acompanhado, muitas não retornam. Então, eu não entendo como que o sistema acata se nomeou para ele família, eu vou ter que esperar entrar uma família novamente para nomear novamente para ele. Não entendo, porque eu tenho caso comigo que não nomeou mais. Então, eu entendo que eu perdi aquela nomeação. Porque a pessoa desistiu. Não, doutor, eu vou mais uma vez falar. O sistema,
Isso aí é da Defensoria Pública, mas nós ele funciona assim, é a primeira vez que eu estou tomando ciência assim dessa questão. Eu peço para que possa remeter para a gente também, sem problema nenhum. Nós vamos questionar a Defensoria Pública a respeito, tá certo? Porque o sistema informatizado lá, o módulo de indicações, ele é de responsabilidade onde se faz as indicações, onde se recusa e aceita, é um módulo de responsabilidade técnica da Defensoria Pública. Nós vamos verificar e dar uma resposta aí a indagação do colega com base em dados concretos, né? Mas me permita, o convênio tem expressa previsão disso aqui que eu acabei de mencionar. Recusa deferida, volta a indicação na área de atuação. Recusa indeferida, você continua com a indicação que foi feita. Ok, eu vou mandar na minha... Não, manda, a gente está... Tem resposta, né? Não, claro, eu acho que isso são questões que nós temos que levantar, não tem problema nenhum. Aqui, presidente, nós somos transparentes, Oscar. Tá certo? Não, é isso que a gente quer passar, a gente tem que passar isso para eles, né? Exato, nós temos transparência, está tudo tranquilo, tá certo? Porque eu não sei como que é as outras subseções, mas Mogi Guaçu, eu acho que 80% nem sabe o que é convênio, eles não lêem nada, e celular eles não. Tem um probleminha, procura o pessoal daqui, né? A gente sempre dá dica de leitura do convênio, né? Mas... Infelizmente é assim. Doutor Luiz Eugênio, tem uma pergunta aqui do doutor Rodolfo de Oliveira. Ele deseja bom dia para todo mundo e pergunta se a triagem virtual está ocorrendo muita omissão de renda por parte dos assistidos. Gostaria de saber se, ao atender o assistido e consultar a omissão de renda, posso negar na hora do atendimento e informar isso ao sistema, para que ele não burle o sistema novamente. Excelente pergunta, presidente Antônio. Pode, deve. Nós não devemos atender pessoas que tenham condições de pagar advogado. Esse é o ponto. E existe, a gente sabe que na triagem presencial, o assistido, por vezes, ele para o veículo 3 quarteirões da casa e desce a pé, chega. Quantas vezes, né, nós não atendemos os nossos escritórios, vem indicado pela assistência, a pessoa fala que você vai ver a ficha de avaliação financeira dela, que é preenchendo a subseção, não tem bens. Chega no nosso escritório, tem dois carros, 2 imóveis, chácara, moto. Fala, o que é isso? Não dá. E aí, qual que é a opção que é concedida ao advogado? Tem lá, recusa, ausência de estado de insuficiência, descreve os motivos, e nós sabemos que, por vezes, o assistido omite esses rendimentos do núcleo familiar. E nós temos que ficar atentos e não deixar que ele burle o sistema e que ele não se aproveite, porque eu sempre falo, isso é um lucupletamento do dinheiro público, porque se uma pessoa tem condições de pagar advogado particular e ela está utilizando verba pública para pagamento do seu advogado, ela está tirando a oportunidade de quem realmente precisa de um advogado de um advogado conveniado, de uma pessoa extremamente carente por vezes e que fica sem a indicação. É isso. Doutor Luiz... Posso complementar essa questão, que eu gosto muito dessa questão, né? Quando as pessoas falam, né, da assistência, vamos fazer uma triagem para acabar logo, e não faz a triagem como verdadeiramente merece ser feita, nós estamos tirando essa pessoa do nosso mercado de trabalho. E aí não adianta depois falar assim, a advocacia está passando dificuldade, a advocacia está empobrecida. É lógico que está empobrecida. Se a gente continua estimulando que pessoas que tenham condições de pagar advogado
se utilizem indevidamente da assistência judiciária, nós estamos empobrecendo a advocacia. E não é só isso, né? A gente tem que lembrar também que nós temos aí a tabela de honorários que fixa um valor mínimo de contratação, mas eu sempre disse que esse valor mínimo, a tabela não fixa em quantas parcelas esse valor mínimo pode ser cobrado. Então, às vezes, é melhor você tirar essa pessoa que tem condição, tira do caminho da assistência judiciária, para fazer com que ela contrate um advogado particular, pagando uma parcela mensal ali, né? Pega lá um honorário de 2, 3 mil reais, divide ali em 30 parcelas de 100. Qualquer pessoa que tem um smartphone hoje pagou pelo smartphone 100 reais por mês, então tem condição de pagar. E você leva essa pessoa para o mercado de trabalho particular, porque assistido não é cliente, ele pode virar cliente, mas naquele momento ele não é. E aí a gente consegue trabalhar nessa questão de minimizar aí esse empobrecimento que a advocacia está vivenciando, né? Outro exemplo que eu sempre trouxe é a ação de indenização. Como que nós vamos nomear assistido para propor ação indenizatória, sendo que no mercado particular o cliente só paga no êxito da ação? Dificilmente um advogado cobra alguma coisa para propor ação indenizatória. Então, tira da seara da assistência, leva para o mercado particular. Mas isso precisa de um trabalho em equipe. Precisa que todos os advogados conveniados pensem em que a triagem é o coração da assistência judiciária e é o coração da advocacia particular. Porque as pessoas tentam, sim, usar indevidamente do convênio. Porque não precisa, ninguém gosta de pagar advogado, isso é fato, né? Então, eles vão lá na assistência. Quantos de nós aqui já não tivemos essa experiência? A pessoa chega lá e fala, tem bens? Não, não tem. Tem renda? Não, não tem. E depois, na hora que vai lá para o advogado que é indicado, que aí é uma triagem um pouco mais rigorosa, mais criteriosa, aí começa a aparecer carro, começa a aparecer renda, uma casinha de aluguel, né? Então, quantos de nós já não tivemos uma surpresa dessa? Quantos de nós já não tivemos uma surpresa do assistido parar no quarteirão de baixo, na hora de ir na OAB, né? Mas na hora que chega no nosso escritório, para com um carro melhor do que o nosso? Então, é isso, nós temos que trabalhar para tirar, para enxugar mesmo. E cada vez que a gente conseguir enxugar, nós vamos estar destinando o recurso que é público para aqueles que efetivamente precisam. É isso. Essa de parar um carro que é melhor, eu vou aqui, eu fui nomeado para atender um acidente de trânsito, aí o cara chegou aqui com o carro batido dele. O carro batido era uma caminhonete importada, aquelas RAM, aquela grandona. Ele bateu e queria estar sendo processado por causa disso, né? E aí ele, para se defender, que ia para a assistência judiciária. É um absurdo, né? Então, aí teve que devolver também a coisa. E aqui o doutor Rodolfo está perguntando aqui, já nessa devolução, se ele pode sofrer alguma infração ética caso o assistido negado queira contratar ele particularmente. Pode, Aislan? Pode, meus amigos. Quando o assistido ele é indicado por advogado e o advogado ele detecta que não faz jus ao benefício da assistência judiciária, ele não pode ser contratado de forma particular, né? Porque isso há uma captação indevida de clientela, há um direcionamento, aquela pessoa só está no seu escritório por conta do convênio, né? Não foi nenhuma indicação, ele acabou caindo lá por causa do convênio. E você recusar a assistência judiciária e fazer a contratação direta é infração ao convênio e é também infração ético-disciplinar. Não pode. Por isso que a gente insiste, né? Façam a triagem lá na OAB bem feita, porque evita todo esse caminho, todo esse desgaste, né? E fazer a indicação de colega também não pode. Você fala assim, olha, eu não posso fazer, mas eu vou te indicar um colega. Isso também não pode. Também é infração ética. Doutor, nós temos aqui, a gente ainda está no virtual, né? Então, o que acontece? Eu até comento com as meninas o seguinte, eles mandam documentação, mandam para a gente analisar, não tem renda, mas aí vem lá. Eu falei, olha a conta de luz, quanto que ele gasta. Uma pessoa que ganha R$1.000 por mês, ganha um salário mínimo, gasta 300 de energia. Vai comer o quê? Né? Tem 3, 4 filhos. Aí pega a conta, paga a internet, mas 300 de internet. Quer dizer, como que ganha só 1.000? Né? Então, tem uns detalhezinhos que a gente virtualmente consegue
E aí tem o caso do advogado. Eu sempre falo para os advogados, eles dizem, mas o cara aqui tem um monte de bens. Eu falei, olha, na realidade, quem faz aí a triagem é o advogado que vai pegar a assinatura do cara. Se ele entender lá que realmente não cabe, devolve, né? Ele tem essa prerrogativa para atender ali. E nós temos aquela ferramenta que eu apelidei de oráculo da assistência judiciária, que é o Facebook, o Instagram. O Tony faz isso. Olha, ela tá tudo lá. Tá tudo lá. O Tony vai no Google Maps, gruda o negócio lá. Isso, tá tudo lá. Tá certo, é isso mesmo. Viajou, tá lá, trocou de carro, tá lá. Tá tudo lá. Passeou, tá lá. Fez churrasco, tá lá. É isso mesmo. Só vasculhar, só vasculhar. São sinais exteriores de riqueza, né, Ilan? Verdade. Tem uma pergunta aqui, ó. Sou Maria Marta de Mojimirim. Nessa mesma esteira, tenho recebido pessoas que, embora tenham às vezes alguns bens, apresentam recibo de pagamento dos familiares com valores abaixo dos valores mínimos exigidos pela OAB. Como proceder nesse caso? Abaixo dos valores mínimos? A pessoa tem bens, mas tem comprovantes que recebe menos do que é o exigido pela OAB. Bom, vamos explicar aí o que fala a deliberação 89, a qual o convênio segue. Vamos lá. É o caso da viúva meieira, que tinha pensão por morte de 2 salários mínimos, né? E ela passava na renda, só que tinha bens, a ameação dela era de 2 milhões de reais. Então, bem acima das 5 mil UFESPs. Então, a gente tem que ficar de olho nessa questão. Veja, é tudo cumulativo. Então, para atendimento, para ser considerado carente, a pessoa não pode ter um núcleo familiar. Núcleo familiar é todo mundo, viu? Que mora, não é só um que vai lá, não. É todo mundo. O núcleo familiar não pode ter mais do que 3 salários mínimos. E existem algumas exceções, pessoas portadoras de necessidades especiais, idoso, tal, isso sobe até 4 salários mínimos pela deliberação. Outro requisito, não ter bens móveis ou imóveis com valor superior a 5 mil UFESPs. Pelo valor da UFESP hoje, perto aí de 145, 150 mil reais. Então, não pode ter bens superiores a esse montante. Bem como não ter aplicação superior, aplicação financeira, aí eu falo poupança, CDB, qualquer coisa, instituição financeira superior a 12 salários mínimos, né? Isso aí chega aí a 13.200 reais, 13 mil reais, vamos colocar. Então, vejam vocês, esses requisitos são cumulativos. Mas eu ganho menos. Só que eu tenho 100 mil lá na poupança. Eu posso pagar advogado? Posso, claro. Eu tenho dinheiro para isso. Mas eu ganho só 1.500 por mês. Não tem importância. Você tem dinheiro na poupança, né? Vai fazer... Aqui em Orlândia teve um caso simbólico a respeito disso. O cidadão apresentou um extrato lá, ele tinha 45 mil na poupança, né? E aí foi negado, né, o benefício e tal. Ele voltou no outro mês, ele zerou a poupança e voltou no outro mês para passar, né? Então, quer dizer, veja você, óbvio, né? Mas é como o Aislan bem frisou, a gente precisa privilegiar a advocacia privada, não a advocacia pública, não a defensoria pública. Então, eu acho que o Aislan aí fez um apontamento que eu acho que é de toda pertinência e a advocacia deve levar isso, que nós temos que trabalhar com rigor na triagem. Nós temos que trabalhar verificando e pautando o atendimento ao cidadão que é hipossuficiente. Tanto que a OAB ela tem até essa questão dos 3, 4 salários mínimos. A própria OAB São Paulo, né, Aislan,
Nós queríamos que fosse uma questão mais objetiva, que tivesse só o cidadão carente fosse aquele enquadrado nos programas sociais do município, do estado ou da União, de forma a permitir objetivamente, aquela pessoa é carente, já passou lá pela assistência social, já passou lá pela triagem do município, então ela foi detectada como carente. E não, assim, como diz aí o presidente Tony, né? Chega no teu escritório o cidadão com o carro importado, carro do ano, zero, o cidadão carente. Então, aí não dá, realmente. Bom, nessa mesma toagem aí da assistência, então tem uma pergunta do Rodolfo, que está perguntando assim, a pessoa dificulta a avaliação, né? De renda, fala que é autônomo, pois muitas vezes não declara renda. Mas ele movimenta valores vultuosos em conta corrente. Como que a gente vai identificar isso, né? Vem aquela declaração que ele não tem renda, né? E não tem mais comprovante nenhum. Aqui eu nego, mas... não, presidente Tony, tem que negar, e se nós somos sabedores por exemplo, da movimentação, porque, vou dizer um caso também que aconteceu aqui, eu era presidente da subseção, ia despachar toda manhã aqui em Orlândia e tal, lá na subseção. O que aconteceu? Chegou uma cidadã querendo advogado e tudo bem, fez a triagem e tal. A minha colaboradora falou, nossa, mas ela é revendedora lá de uma marca de cosméticos, que inclusive dá aqueles carros de uma cor diferentona, né, para as suas revendedoras. Ela falou, nossa, mas ela tal, não, tem dinheiro, né, porque tem o carro, tem que pagar IPVA, tem que ter um monte de coisa, né, vende bem. E aí ela chegou com o olerite do Prolabore, um salário mínimo. Se você pegar todo o Prolabore aí, é um salário mínimo de todo mundo, por maior que a empresa seja. E aí, o que aconteceu? Eu pedi para ela do PJ, imposto de renda, da pessoa jurídica. Porque eu falei, por óbvio, a revendedora, ela não atua como revendedora como pessoa física, porque dá vínculo de emprego. Ela tem que atuar como representante comercial, como PJ. Eu pedi, a gente instaurou um procedimentozinho lá na assistência, pedimos, até hoje já não foi levar, não. Então, tem meios de você inibir. Pede o extrato bancário, não, nós precisamos do extrato bancário. Outro dia, nós atuamos, a subseção fez a indicação, foi levada a erro. Na hora que viram, chegou lá na advogada, a mulher tinha conta, aquelas contas que tem nome de artista famoso, mas para ter uma conta de nome artista famoso no banco tal aí, nós precisamos ter um valor considerável lá aplicado. E aí, hipossuficiente, presidente Tony, Islã do céu. Aí a subseção nos encaminhou, nós enviamos à Defensoria Pública pedindo cancelamento da indicação por ausência do estado de hipossuficiência. Porque isso, além de tudo, é falsidade ideológica, né? Ao meu sentido. Você foi quantas vezes presidente de Orlândia? Eu fui 3 vezes, presidente. Lá em Jales também não tinha isso, né? O que eu faço aqui, doutor, que acontece que às vezes, assim, no momento do atendimento, a propondo a ação, eu não percebi que não era hipossuficiente, mas no curso da ação, algum documento me leva a crer que ele não é hipossuficiente. O que eu faço aqui? Eu renuncio, eu informo o juízo que ele não é carente, para o juiz dar o prazo para ele nomear um advogado constituído, e com a renúncia do juiz eu renuncio no convênio também. Eu acabo fazendo isso. Tem advogado que fica com dúvida no meio do caminho aí, fala, já entrei com a ação, e agora? Eu faço isso, eu renuncio no meio do caminho. E informo o juízo que não é hipossuficiente. Eu faço essa informação.
E no caso seu também, Mariana, pode pedir para o juiz determinar o valor, para ele pagar o valor dos honorários, né? O juiz arbitrar honorários para você aí, no caso. E mandar ele pagar, porque se ele tem dinheiro, pode fazer isso. Né? O juiz, tem juiz que manda pagar. É isso? É isso. Bom, gente, olha, alguém tem mais alguma pergunta? Ô, Tony, eu tenho um assunto ainda que o doutor Luiz Eugênio comentou, mas eu acho que a pessoa que me passou um papelzinho pedindo para... sobre a questão aqui está ocorrendo muito a questão da nomeação que a gente está fazendo para guarda-alimentos. O doutor já comentou isso, né? Tem juiz aqui que entende que tem outros que já estão dando despacho que não, que para escolher uma das ações. E aí a gente está fazendo a nomeação para outra ação, a defensoria não faz. Ela manda um e-mail dizendo que cancelou a nomeação do outro, porque o outro tinha que fazer lá. Então, esse probleminha ainda estão tendo aqui ainda. Não sei se a gente manda para a defensoria, quando acontece esses casos. Doutor Oscar, precisa da autorização da defensoria. Se você fizer as duas indicações em separado, eles vão lá, vai haver questão... Eu não estou fazendo mais. Não estou fazendo mais. Do convênio da acumulação numa ação só. Então, por isso que eu falei, vamos pegar 1, 2 casos, a gente envia a defensoria já dizendo, precisamos de autorização para manejar a ação de alimentos em separado do divórcio. Não tem problema. Aí a gente faz o necessário junto à assessoria de convênios da Defensoria Pública e resolve o problema. A gente tem outro probleminha aqui também, o CRAS aqui, né? A tal da internação compulsória, mas a gente tem resolvido, mas eles insistem muito aqui, né? Que eles querem que faça as nomeações. Eles mandam ofício, e a gente diz que tem que ter tem que ter a negativa prefeitura, e eles não entendem. E ainda persiste ainda. Não sei se as outras subseções estão assim também, né? Como que anda esse assunto da internação compulsória? A internação compulsória, ela, como também... A internação compulsória, depois que foi instituído aí o Juizado Especial da Fazenda Pública e que trouxe tudo isso para o limbo dos juizados especiais, né, no convênio passou a precisar de autorização para o manejo. Além disso, a Defensoria Pública, para autorização, ela pede a negativa do município, o que tem, por vezes, dificultado o acesso do cidadão carente ao judiciário. Mas nós estamos trabalhando nisso, viu, doutor Oscar? Tá certo. A gente vai trabalhando aí também, né? Tentando resolver de uma... com certeza, mas assim, são exigências que eles fazem, e aí eles têm lá o arcabouço legal da qual eles têm, o posicionamento. Tal. Por vezes, eu quero deixar claro, não é o posicionamento da Comissão de Assistência Judiciária, mas, às vezes, a gente fica, vamos dizer, tem que modificar o convênio para trazer. E uma das coisas que nós deixamos assim apalavrados é criar um código específico da Fazenda Pública com regras específicas. Sim. Mas isso mais para frente, mas está sendo trabalhado, meu irmão. A gente vai tentando, mas assim, a gente vai dando um passo e vai fazendo, vai conquistando o possível. Aí eu vou colocar assim, né? Porque às vezes, por que não pediu isso? O convênio tem muitos problemas. Mas nós vamos resolvendo ele passo a passo. Porque não é assim, vai lá e resolve tudo. Não, às vezes a defensoria fala, isso não dá para atender, mas nós vamos atender vocês aqui. Então, a gente vai conseguindo aí, com o diálogo, avançar e trazer benefícios à advocacia conveniada. É isso, meu irmão. Ok, obrigado, Zé. Obrigado, Luciano. Bom, Luciano, quer falar alguma coisa?
Não, tem uma pergunta aí da Sandra, você viu? Pode falar. Alguém perguntou, acho que a doutora Islan falou que a gente não pode renunciar e o cliente, então, ser nosso, porque daí está infringindo a ética. Mas aí ela está perguntando se quando você está assim, atendendo uma causa do assistido e depois ele quer te contratar por uma causa diferente, se tudo bem. Eu entendo que sim, né? Porque aí já não é mais aquele da assistência judiciária, e daí foi o que a gente comentou no começo. Porque daí a pessoa já te conheceu, e aí o que o doutor Aslan expôs lá no começo também. Que aí a assistência vem muito para trazer clientes para você, porque de repente eles gostaram do seu atendimento na assistência e eles te buscam depois para uma nova causa, né? Para você poder atuar numa nova causa, e aí não veio pela assistência, ele te conheceu pela assistência, mas hoje, depois volta para te contratar no particular porque gostou do seu atendimento. Eu acho que é isso, não sei se eu estou certa. Posso responder, Luiz? Pode, é para você. É a mesma situação, né? Até porque, se você está atuando ainda, o advogado está atuando ainda nesse assistido como carente. Então, se ele é carente, de fato, ele não pode te contratar. A gente vai partir desse pressuposto. Então, o correto é fazer de novo o encaminhamento para triagem, para que haja uma nova indicação de um outro colega. Ou, em alguns casos, o convênio permite uma indicação que a gente chama de indicação por apontamento, para que você seja indicado para aquele mesmo cliente através do convênio de assistência judiciária, porque você já tem uma ação em trâmite. E aí, nesse sentido, vai ter uma recarga a mais, quer dizer, você só vai receber uma terceira indicação depois de que todo mundo recebeu uma segunda indicação, para que não haja aí um corte na fila, né, das indicações. Porque se você contratar de forma particular, também caracteriza a captação ilegal de clientela, o que é infração, tanto ao convênio quanto à infração ética. Agora, vamos dar um outro exemplo. Atuei no convênio da assistência judiciária, acabei aquele processo, tudo certo, transitou em julgado, tá, tudo beleza. Passou um tempinho, esse assistido volta no seu escritório e quer te contratar. Aí, sem problema, aí pode contratar. Tá? Eu acho que é essa a pergunta. Eu acho que aí já é a pergunta dela. Aí, perfeito, encerramos aquele expediente, a parte não se sente mais hipossuficiente econômico e quer fazer a contratação de forma particular. Aí, perfeito. E é justamente nesse fato que eu falo que é a importância do convênio. Né? Você trabalha direitinho, você presta seu serviço e você tem aquela oportunidade daquele 1 hora assistido voltar ao seu escritório como um cliente particular. Doutora Islan, a doutora Sandra está dizendo aqui que é uma causa previdenciária que a assistência não atende. Então... Sim. Na verdade, atende. Aí não tem problema. Na verdade, atende, né? Tem a Defensoria Pública da União, tem os juizados especiais de pequenas causas, que aí a pessoa pode ir lá diretamente fazer a sua reclamação e etc. Então, há esse atendimento até. Para evitar, eu não atenderia, né? Se for no curso da ação. Agora, se for depois, passou, acabou aquele incidente, aí não tem problema. Renata, tem alguma pergunta, mano? Acho que ela não está escutando. Renata, está escutando a gente aí? Tem alguma pergunta a fazer? Ela está sem som. Ok. Mariana, tem alguma pergunta? Antônio, acho que todo mundo já queria perguntar. Então tá bom. Bom, então eu passo a palavra para o doutor Luiz Eugênio, né? Para as considerações finais. Vou ser bem breve, presidente Tony. Gostaria aqui de agradecer o seu convite, toda a diretoria. Mais uma vez, uma honra estar aqui na subseção tão querida, Mogi Guaçu. Dizer aqui do conselheiro Sullivan, vem fazendo um
brilhante trabalho. Estive com a live, como ele mesmo disse, aí, no tempo que ele teve conosco, nós estivemos em Mococa, pessoa imbuída aí de um espírito de auxílio, de ajudar a advocacia, não só de Mogi Guaçu, mas a advocacia do Estado de São Paulo. Dizer da minha admiração do trabalho aí do Aislan, agora nosso secretário-geral, um parceiro, um querido amigo, um querido irmão. Tenho certeza aí que o presidente Caio está muito bem servido aí na Secretaria-Geral. E também dizer aqui da minha alegria, né, em ter trabalhado, e aí eu quero agradecer também ao Aislan pelo convite que me foi formulado para assumir a assistência judiciária, mas é uma alegria, assim, ter avançado, né, em conjunto aí com os amigos e ouvindo os presidentes de subseção, ouvindo, porque assim, o pessoal fala, mas vai lá, o pessoal vai fazer crítica, né? Mas toda crítica, toda sugestão, toda ideia, a gente assimila e verifica a viabilidade disso de colocar para frente. Mas a gente tem que ouvir. E eu sempre falo, a gente ouve, traduz essas ideias em termos do que a gente pode aprimorar no convênio e luta pelos interesses da advocacia. Mas se tem uma coisa que nós podemos nos orgulhar, e que o presidente Caio, além da autonomia e da liberdade, é que nós nunca fomos subservientes à Defensoria Pública na atual gestão, né, Aislan? A gente sempre defendeu os interesses da advocacia com muita assim, dureza, até muitas das vezes, né, o pessoal da Defensoria até assusta, mas a gente vai brigar pelos interesses, pelos direitos da advocacia. E, nesse contexto, quero agradecer aqui o presidente Caio Augusto também pela oportunidade de ter me nomeado e ter confiado no trabalho nosso e da atual diretoria da CAGE, que está lá até o final do ano. Mas um agradecimento, é sempre um prazer, né? E assim, louco para vê-los pessoalmente, porque, se Deus quiser, né, vai passar essa pandemia e nós vamos poder, mais uma vez, estarmos juntos, todos juntos, confraternizando, né, que eu acho que é o mais importante. Em Mogi Guaçu nós vamos comer um peixe, né? Deixa eu melhorar aqui. Exato. Aí é chique. Ainda mais, aí é chique, hein? Peixe tá aí, hein? Não, está convidado, hein? Tá, obrigado, presidente. Eu não vou faltar com esse convite, não. Eu vou estar aí. Mas, queria agradecer a você pela sua presença, né? Na nossa live, nosso Café com o Presidente aqui, e parabenizá-lo pelo trabalho realizado, né? Em continuidade ao que já estava sendo feito pelo Aislan, melhorando o que possível, né? E melhorou muito fazer. Parabenizar aí pela certidão eletrônica, que foi uma conquista realmente. Eu acho que a gente não tem que mais mexer com aquela papelada e poder mandar isso do nosso escritório direto para a defensoria. Isso é uma conquista muito grande. As pessoas que não sabem, que não viveram a nossa assistência judiciária plena, né, que desde quando teve a greve até agora, eu estou desde quando teve a greve, né? Então, a gente vê a melhora e vê que nós estamos, graças a Deus, muito bem orientados e muito bem dirigidos na Comissão de Assistência Judiciária. Muito obrigado. E agora passa a palavra para a Aislan, né, Aislan? É um prazer ter a diretoria aqui na nossa subseção. Eu acho que ele saiu correndo. Caiu também. Eu acho que ele caiu, né? A conexão deve ter caído, igual a do Sul. Verdade. Bom, eu queria agradecer também ao Dr. Luiz Eugênio por ter aceitado o nosso convite. Infelizmente, o nosso café virtual fica só na imaginação. Ele está voltando aí. O Tony vai comprar uma peixaria, porque ele oferece peixe para todo mundo. Ele vai montar uma peixaria aqui em Mogi Guaçu, quando ele não puder mais. Eu sei que tem um restaurante bom aí, o Jangada, né, Tony? Jangada. Bom, eu estava falando que a hora que eu falei para você falar, você fugiu. Eu falei assim, o Aislan caiu. Minha conexão está ruim.
Mas, ó, então, a palavra sua, Ana. Prazer ter você na diretoria conosco aqui, diretoria da OAB, secretário-geral. Aí está virando a câmera lá, está travando. Travou de novo, ele entra agora. Júnior, eu queria agradecer você também pelo trabalho que você faz, meu amigo. Não é fácil, não, a gente vê todo dia você lá. Ainda caiu de novo, hein? Obrigado, estamos lá. A minha conexão está ruim aqui de internet. Então, ainda está aberta a palavra para você. Obrigado. Bom, meus amigos, rapidamente para agradecer mais uma vez aí, parabenizar o Luiz Eugênio pelo brilhante trabalho que vem realizando à frente da Comissão de Assistência, com toda a sua equipe lá, o Lucione, a Stephanie, a Rona, e aí na subseção de Mogi Guaçu com o Oscar. Parabenizar, realmente fazem muita diferença na vida dos nossos colegas aí, advogados e advogadas conveniados, e em prol da população carente também. Acho que esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. E o convênio da assistência judiciária tem muita importância também para a jovem advocacia, né? O jovem advogado e advogada que começa aí a sua carreira através do convênio tem uma oportunidade também de mercado de trabalho importante que a gente não pode deixar de lado. Parabenizar a subseção de Mogi Guaçu, esse grande amigo, irmão, Tony, nosso presidente, o Sullivan, nosso conselheiro, as diretoras, a Luciane, a minha querida amiga de pasta aí, a Mariana, e a Renata, secretária-geral adjunta. Dizer que estou sempre lá à disposição de todos vocês, espero também muito em breve estarmos juntos. Amanhã estou aí em São João, né, Tony? Você vai estar lá com a gente. Amanhã nós estamos aí em São João. E, enfim, tomara que tudo isso passe logo para a gente poder se reunir, se confraternizar e brindar aí os sucessos que ainda virão em prol da nossa advocacia do Estado de São Paulo. Trago um abraço aqui do nosso grande líder, Caio Augusto Silva dos Santos. Caio, que adora Mogi Guaçu, toda a região aí, e é sempre uma honra representar o nosso presidente, deixar um abraço a todos vocês aqui, em nome do nosso presidente Caio Augusto. Obrigado por ter vindo, por estar participando, e mandar um abraço para o Caio, para toda a diretoria, a Margarete, a Raquel, né? E todo mundo que está aí, tá? E principalmente a casa também, a Aline, o pessoal todo da OAB, ok? Muito obrigado. Então. Agradeço para todo mundo, a presença dos advogados de Mogi Guaçu, Rodolfo, todo mundo que estava falando aí no vídeo, e vamos então acabar, encerrar e falar muito obrigado por todos. Até mais, pessoal. Obrigado, meus amigos e amigas. Abraço, fiquem com Deus, se cuidem.